Bom dia, graça e paz, queridos e amados irmãos e amigos da Igreja Batista Sião. Hoje nós estamos encerrando a nossa lição no estudo do livro de Marcos. A última lição, capítulo 13, foram estudos bons, marcantes, onde aprendemos muito a respeito de Jesus, sob o ponto de vista do que Marcos descreveu a respeito de Jesus, compondo aquilo que nós chamamos de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, semelhantes. O capítulo 15 vai falar sobre a ressurreição, sobre a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, um capítulo terrível da história de Jesus. Jesus é condenado depois de passar por um processo entre judeus e romanos, como se fosse um jogo de empurra. Por último, ele é condenado, mesmo não tendo nada que de fato comprovasse que ele era um criminoso. Pilatos então está diante de uma situação na qual ele podia escolher um preso, porque era Páscoa, ele podia soltar um preso. Apareceu um outro preso também no momento, chamado Barrabás, todos nós conhecemos. E Barrabás era criminoso. E então, Pilatos pergunta ao povo: eu estou aqui com os dois, quem é que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Eu penso que Pilatos era romano. Eu penso que o próprio Pilatos estava esperando que a multidão gritasse Barrabás para crucificar. Mas, para surpresa de Pilatos, para nossa surpresa, e por que não dizer para nossa alegria, já que Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Ele é o nosso Cordeiro, que precisaria ser sacrificado por nós. A multidão então grita para que Jesus fosse crucificado. Crucificam. Eu não sei quantos sabem detalhes de uma crucificação. A crucificação era um meio, dentre as muitas formas de se matar alguém, um condenado, era uma forma que os romanos aprenderam, segundo os historiadores, em uma guerra chamada Guerra Púnica. Lá eles aprenderam esse meio de morte, que era o meio da crucificação, um meio doloroso, porque consistia em prender o condenado à cruz, braços estendidos ao máximo da horizontal, pés na vertical, o corpo todo na vertical, os braços na horizontal, como nós conhecemos hoje, preso por pregos nas suas mãos. Quando nós pensamos em mão, não a palma da mão, mas o que nós chamamos hoje aqui de entre a mão, punho, o prego no punho e nos pés. Jesus foi então crucificado. A crucificação, além da vergonha, por ser o condenado ficava exposto, era uma morte muito, muito, muito dolorosa. Pensem hoje que existem meios de se matar um condenado: cadeira elétrica, injeção letal, tiro, forca. Todos esses são fracos se comparado à crucificação. Por quê? O condenado era exposto na cruz. Não temos nenhuma certeza, mas há indícios de que o próprio Jesus estava nu, não com esse pano em volta da parte da genitália, como nós temos hoje nas figuras do crucifixo. Isso porque era uma forma de mostrar a vergonha do condenado. Então ele era exposto. E é triste o homem nu, o homem tem vergonha. Então era uma forma de expor o condenado no mais alto grau de humilhação. E a morte se dava porque o condenado morria lentamente, de forma lenta, de forma grotesca. Há quem diga, já ouvi alguém falando, que morria-se de muita cãibra, dores terríveis. Eu estava lendo essa semana, alguém me disse que parece que a crucificação aconteceu por volta das 9, que seria hoje as 9 horas da manhã, ou seja, bem cedo, ainda pela manhã, e termina ao final, no meio da tarde.
Então, mais ou menos 6, 7, 8 horas de agonia na cruz, talvez até um pouco mais. E Jesus ali sofrendo, levando sobre si, como diz Isaías, né, as nossas dores, todo o pecado da humanidade, mas cumprindo o que Deus tinha reservado para ele. Quando nós então pensamos no capítulo 15, se o livro de Marcos terminasse no capítulo 15, seria uma tristeza, seria uma derrota para o cristianismo, porque depois de morto, Jesus ele é sepultado. Compram-lhe um sepulcro, colocam ele no sepulcro. Vocês lembram mais ou menos da morte, né? Da descrição do episódio da morte de Lázaro. Era comum colocar pedras imensas fechando o sepulcro, que eram cavados nas rochas. E os romanos ainda colocaram guardas para testificar de que Jesus estava preso. Então, olhando para o cenário do capítulo 15, parece que não tinha como. Ali estava encerrado, fecharam-se as cortinas, Jesus está morto. Por outro lado, irmãos, embora fosse um cenário de tristeza, algumas pessoas provavelmente estavam vivendo momentos de expectativas. Expectativas porque o próprio Jesus havia falado, havia dito a respeito da sua ressurreição. Ele disse que ele não ficaria no sepulcro, mas ele voltaria. Ele voltaria dentre os mortos. Abra sua Bíblia no capítulo 16, que é o que nós vamos estudar hoje. Capítulo 16, versículos 6 e 7. Diz o seguinte: porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Irmãos, aleluia, glória a Deus, porque Jesus ressuscitou. A morte não o deteve, a sepultura não o deteve, por mais dura que fosse a cena, cruel que fosse a cena, nada foi capaz de deter o nosso Senhor Jesus. E aqui então o anjo aparece e diz: olha, ele não está aqui não. Ele ressuscitou. E ainda diz mais: querem prova? Vocês vão vê-lo, porque ele vai aparecer para vocês, como está aqui no capítulo, no versículo que nós lemos. Então, é de fato o ápice da nossa fé, a ressurreição de Jesus. Não temos registro histórico de nenhum outro líder, embora tenham muitos aí, nenhum outro ressuscitou dentre os mortos. E Jesus ressuscitou, e com a sua ressurreição nós obtemos a vitória. Mas então nós vamos aqui, com base na nossa lição, entender um pouquinho, voltando, rebobinando um pouquinho a nossa fita. Ainda sou do tempo da fita. Ver que antes dele ser morto, ele passou pela cruz. E essa experiência dele também é nossa. Nós também precisamos passar por essa experiência da cruz. Em Lucas 9, 23, Jesus diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga dia a dia. Então nós vamos ver aqui, com base na nossa lição, isso aqui no capítulo 15, de 21 a 42, o que significa a cruz na vida cristã. Nós temos primeiro o anonimato. Lembra que quando Jesus estava carregando a cruz,
um homem, e o texto diz um certo Simão, porque haviam outros, né? Um certo Simão, ele entra como alguém que vai auxiliar, ele vai ajudar carregando a cruz. O outro aspecto, que essa cruz, ela é compulsória. Diz o texto, assim como o Cirineu, a cruz é um item obrigatório na vida cristã. O que é compulsório? É algo que é obrigatório. Não dá para ser crente, não dá para caminhar com Jesus sem a cruz. Não dá para chegar ao céu sem a cruz. A cruz nos leva ao céu. É por ela que nós conseguimos chegar ao céu. Não pode haver evangelho sem cruz. A cruz significa que nós morremos para o mundo. Como Cristo morreu, nós morremos com Ele. E também com Ele ressuscitaremos. É o que Paulo vai dizer mais tarde nas suas cartas. Então essa cruz, ela é compulsória, não dá. Hoje, irmãos, estamos vivendo dias difíceis. Evangelho de falsa cruz, uma cruz leve, uma cruz cortada. Não, precisamos hoje ainda carregar a nossa cruz. A cruz também tem propósitos. O propósito da cruz é fazer com que nós também sejamos participantes do sofrimento de Jesus na cruz. Quando eu olho para Jesus, quando eu olho para o meu sofrimento, eu olho para o sofrimento de Jesus e olho que eu vejo que não é nada se comparado ao que ele sofreu. Jesus nos chama para estar com ele na cruz, porque quem está com Jesus na cruz vai ressuscitar com ele. Então, tem propósitos, envolvimento. A cruz nos envolve com ele. Em Gálatas 2:20 vai falar que nós devemos tomar a cruz de Jesus, e ele diz que quem não tomou ainda a cruz de Jesus ainda não abraçou a fé cristã. Então não dá, irmãos, para desassociar. Não dá para viver uma vida cristã sem passar pela experiência da cruz. O que é a cruz? Renúncia. É a morte do eu. É se colocar como Jesus na cruz. E isso é esperado de cada um de nós, de todos aqueles que são chamados para o exército, para seguir a Jesus. Então nós encontramos aqui algumas lições sobre a cruz de Jesus. Mas a tônica, a ênfase da nossa lição hoje está na ressurreição de Jesus. Como eu disse para vocês, havia uma expectativa, e alguns dizendo, e havia o banco de apostas, isso eu estou dizendo, diferença minha, ele vai ressuscitar ou ele não vai ressuscitar. Mas em Marcos de 15 capítulos, versículos 43 a 47, eu vou ler para os irmãos, nós vamos encontrar algumas coisas interessantes que falam sobre isso. Vejam aqui, Marcos, capítulo 15, os versículos 43 a 47, vai dizer o seguinte: e chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual compraram um lençol fino, e tirando-o da cruz, envolvendo nele, o depositou no sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde o punham. Irmãos, aqui é interessante, porque José de Arimateia, ele entra para a história como sendo um homem piedoso, aquele homem que pega o corpo de Jesus depois de morto e faz a preparação para o sepultamento. Eu não sei, irmão, se José de Arimateia cria que Jesus de fato ia ressuscitar,
e por isso tomou essas medidas, ou então ele tomou as medidas sabendo que Jesus não ia ressuscitar, e ele prepara o corpo quase que como uma espécie de embalsamamento muito comum na época, para que o cadáver fosse fosse preservado por mais tempo. Era utilizado alguns aromas, e ele era envolto numa faixa, e depois ele era colocado no sepulcro. Eu não sei qual era a intenção, se Arimateia disse: não, vou preparar o corpo dele, vou deixá-lo bem cheirosinho, para quando ele ressuscitar, a experiência ser mais interessante. Eu não sei, mas o que nós destacamos é que Jesus rompe com tudo isso. E segundo a nossa lição, para José de Arimateia, né, sepultar Jesus, ele foi destemido, né, ele teve coragem. Não era comum resgatar o corpo de um morto por crucificação, era um condenado. Mas Pilatos novamente, né, cede que Jesus seja enterrado. Uma outra coisa interessante, isso só para destacar a importância que José de Arimateia dá ao momento, né? Ele tem essa coragem de ir a Pilatos, ele investe, segundo a lição, porque ele compra linho, que era um tecido muito caro, utilizado apenas por nobres. Ele envolve Jesus, ele gasta, ele investe em Jesus. E por último, honra. Ele honrou Jesus. Aí nós destacamos algumas lições que nós precisamos também tirar para a nossa vida. Qual tem sido o seu investimento no reino de Deus? Você tem dado o seu melhor? Você tem investido no reino de Deus? Você tem honrado o reino de Deus com tudo que você tem, com sua própria vida? São coisas que nós podemos hoje pensar. Mas nós vamos então para o capítulo 16, de 1 a 10, que é o capítulo da ressurreição. Olha que coisa interessante, me acompanha aqui. E passado o sábado, porque Jesus, sendo judeus não podiam fazer nenhuma atividade no sábado. Então esperaram o sábado, já que Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Ele enterrado na sexta-feira mesmo, porque não podia ficar o corpo assim enterrado no sábado. No sábado ninguém vai lá, eles guardam o sábado. Mas quando terminou o sábado, Maria Madalena, contando os horários, disseram: agora sim, o sábado já terminou. Então, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ungir. As mulheres foram ungir o corpo de Jesus. Isso acontece no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, ou seja, alta expectativa, esperando o romper da aurora, o amanhecer do dia, para ungir o corpo de Jesus. E elas diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Ou seja, havia um problema. Elas queriam colocar aroma no corpo de Jesus, mas tinha uma pedra muito grande. E elas perguntaram: quem vai? Eram mulheres, não tinham força suficiente para remover a pedra. Elas perguntam: quem vai remover a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Coisa interessante. Quando elas chegam já pensando e perguntando: e agora, quando chegarmos lá, quem vai remover a pedra? Para surpresa delas, a pedra já havia sido removida. E diz o texto que não era uma pedra pequena, não era uma pedra que 3 mulheres pudessem empurrar, era uma pedra grande. E elas entram então provavelmente afoitas e atônitas, atordoadas, dizendo: vamos ver o que aconteceu, a porta está sem a pedra. E entrando no sepulcro, verso 5, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém,
ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu estou aqui pensando, tentando imaginar o cenário. 3 mulheres saem chorosas, lamentando, levando consigo aromas para ungir, deixar o corpo do morto, no caso Jesus, mais cheiroso. Era uma forma de honrar o morto. E no caminho elas vão discutindo quem vai tirar a pedra e agora, como vamos fazer? E quando elas chegam lá, a pedra já está removida. Eu poderia aqui falar, e para falar de uma outra lição sobre o significado dessa pedra, muitas vezes na nossa vida. Quantas pedras difíceis são colocadas nos nossos sepulcros e por vezes achamos que não vamos sair dessa situação, mas eis que Deus, com todo o poder e glória, remove a pedra, assim como ele fez com Lázaro, há 4 dias já cheirando mal. Jesus é o mesmo que hoje remove as pedras que impedem a nossa vida. As pedras que impedem a nossa ressurreição. A ressurreição daquilo que está morto em nós e que precisa de ressurreição. Quantas lições poderíamos extrair apenas disto? E me ocorreu aqui um fato, irmãos, eu não pesquisei, mas eu vou falar porque eu lembro, de que quando as mulheres chegam, eu não sei bem onde eu vi isso, mas depois eu posso checar. Quando as mulheres chegam no sepulcro e encontram o anjo, parece que o anjo está sentado em uma ponta do sepulcro, e eu não sei quem me falou isso, que ali estava um pano dobrado. Justamente dobrava-se o pano, acho que o pano que envolvia o morto, e esse pano, quando dobrando nesse caso, colocando, era para dizer que ele iria voltar. Não sei até que ponto isso é fato ou é mito, mas uma coisa interessante é que aquele anjo estava ali para testificar, para mostrar que Jesus voltaria. Porque elas poderiam sair de lá apenas dizendo, olha, Jesus, não encontramos o corpo nenhum. Aí surgiriam, como surgiram, muitas hipóteses de que o corpo de Jesus foi roubado. Os judeus, junto com os romanos, vão divulgar isso para que as pessoas não acreditassem que Jesus ressuscitou. Mas agora nós temos um anjo dando o testemunho de que Jesus ressuscitou. E no versículo 7, ele ainda diz mais interessante. Ele diz às mulheres, ide a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. Se nós também pegarmos esses versículos, podemos extrair belas lições. E eu vou apenas falar algumas lições. É que o anjo testifica, diz, olha, de fato ele ressuscitou. E as mulheres diriam, não, o anjo apareceu, nós vimos, ele falou que Jesus ressuscitou. E o que eu acho interessante é que o anjo, no versículo 7, ele diz, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro,
que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. A primeira coisa que nós pensamos logo na grande comissão, portanto, ide por todo o mundo. Esse ide, ele começa aqui em Marcos. Logo após a ressurreição, Jesus dizendo aqui, ó, o anjo dizendo às mulheres, ide e dizei que Jesus ressuscitou. A mensagem que nós temos hoje para esse mundo morto, em delitos, em pecados, para esse mundo que jaz no maligno, é a mensagem de que Jesus, ele ressuscitou. O mundo precisa ouvir isso, porque Jesus ainda hoje ressuscita com ele todos aqueles que estão mortos em seus pecados, trazendo uma vida nova. Essa é a mensagem que nós temos hoje na ressurreição. Jesus ressuscitou para que tenhamos vida eterna. E essa vida começa agora. E nós conhecemos a verdade. Temos a missão, a incumbência, o dever, a obrigação de dizer às pessoas, Jesus ressuscitou. Aleluia! Parece que por um tempo era comum entre os cristãos primitivos, né? Eles se saudavam dizendo, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Somos portadores dessa mesma mensagem. Não Deus morto, não Deus distante, mas um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que venceu a morte e que voltará triunfantemente. Jesus voltará. Essa é a primeira lição. Mas nesse mesmo texto nós extraímos uma outra lição. Quando ele diz assim, ele vai adiante de vós. Ele não só ressuscitou, o anjo diz às mulheres, mas é para dizer que ele vai adiante de vós. Irmãos, que maravilha! Saber de um Deus que está à nossa frente. Saber de um Deus que está nos guiando, saber de um Deus que está nos orientando, saber de um Deus que está nos conduzindo, saber que não estamos perdidos. Temos um Deus conosco na caminhada, assim como esteve com o povo no deserto. Coluna de fogo, nuvem, guiando o povo. Jesus, ele está à nossa frente. Ele é o nosso general. Numa batalha, numa guerra, o general vai à frente. Jesus é o nosso general, nós cantamos, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Então Jesus, ele ressuscitou. E os anjos dizem agora, não fiquem, não guardem. Digam para todos que Jesus ressuscitou e diga que ele vai adiante de vós. Não estamos órfãos. Mas aconteceu ainda uma coisa interessante, irmãos. Se vocês observarem, nessa altura do campeonato, já não estou com a lição. Estou seguindo o texto bíblico. Mas é de empolgar, porque nesse mesmo versículo, nós encontramos, não só dizendo que ele iria adiante de nós, mas aconteceu algo triste. Porque no versículo 8, essas mesmas mulheres, elas estavam possuídas de temor e assombro. E por estarem possuídas de temor e assombro, elas não fizeram aquilo que o anjo pediu para que elas fizessem. O anjo pediu para que elas anunciassem e dissessem a todos que Jesus ressuscitou. O versículo 8, no finalzinho, diz: e nada diziam a ninguém, porque temiam. Que coisa interessante, o anjo diz a elas, digam que Jesus ressuscitou. Nós dizemos hoje, e a igreja precisa dizer às pessoas, Jesus ressuscitou. Mas eu não sei por quais motivos, muitas vezes, nós também fazemos como essa mulher fez. Parece que ainda estamos assombrados, parece que ainda estamos com temor em anunciar, em falar
de algo tão simples, que é fruto da experiência que o crente tem com Jesus, porque quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, morremos para o mundo, ressurgimos para uma nova vida. E temos que andar em novidade de vida. Aquele que diz estar nele, este também deve andar como ele andou. Mas elas não disseram nada a ninguém. Eu não sei se vocês também são como essas mulheres, ou nós, eu me incluo. Será que nós ainda estamos extasiados a ponto de não falar para as pessoas algo tão simples, algo tão prazeroso, algo tão espetacular, surpreendente, maravilhoso, dizer que Jesus ressuscitou? Irmãos, como queria hoje falar que Jesus ressuscitou? Algumas pessoas que eu perdi recentemente, há pouco, cerca de 3 meses atrás, perdi minha irmã mais velha. Como eu queria hoje dizer? Ângela ressuscitou. Vocês não viram, não? Não souberam, não? Eu mandaria essa mensagem via WhatsApp. Em pouco tempo, essa mensagem chegaria talvez na outra parte do mundo, com a velocidade que estamos vivendo hoje das informações. E muitas vezes nós temos uma mensagem como essa, impactante, capaz de transformar, de mudar a realidade de pessoas que estão vivendo ainda como se Jesus ainda estivesse morto. Algumas pessoas ainda pensam, a sua fé ainda está na cruz, muitas ainda carregam no seu peito um crucifixo com a imagem de um homem morto. Já vi até agora alguns crentes que infelizmente estão usando crucifixo. Alguns usam sem a imagem do morto, e eu já, crucifixo vazio, a cruz vazia. Eu não sei, eu particularmente, eu aprendi que a gente não deve usar. Jesus ressuscitou, não tem por que usar a cruz. A cruz mostra que ele está ali, ele já ressuscitou. É a mensagem que precisamos dizer, não é carregando uma cruz no pescoço, mas é dizer para as pessoas, através da nossa vida, eu ressuscitei, eu era morto, quem me conheceu há algum tempo atrás sabe como eu era, do meu estado, e alguns, a depender do seu estado, era o estado de putrefação, que a morte espiritual, né? O pecado traz sobre o homem sem Jesus, e esse homem agora experimenta uma nova vida, todo o pecado tirado do corpo, todo aquele peso, tudo que faz com que o homem envelheça, não só espiritualmente, como fisicamente, as consequências do pecado. E agora nós experimentamos com Jesus a ressurreição, assim como ele ressuscitou. E essa primeira ressurreição, queridos, é a ressurreição da morte espiritual. Nós ressurgimos, né? Do pecado que não mais tem domínio. A Bíblia diz, não mais terá domínio sobre vocês. Essa é a primeira ressurreição, mas estamos aguardando, nós, quando eu digo, segundo o que Paulo vai escrever lá em Tessalonicenses, quando ele diz, nós que estivermos vivos, seremos transformados, né, quando Jesus voltar. Ele fala um capítulo que ele vai falar da ressurreição, e os que morreram em Cristo também ressuscitarão ao som da primeira trombeta, primeiros que morreram em Cristo. E nós, porque Paulo acreditava que ele estaria incluso, ou seja, ele não morreria, estaria aguardando. E ele então vai descrever a respeito da ressurreição. Então nós aguardamos também a ressurreição da morte física. Quando nós já não estivermos mais aqui, todos nós que cremos, professamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós haveremos de ressuscitar com Ele. Queridos, encerrando a nossa lição, que oportunidade nós temos hoje. O mundo passou e tem passado por uma turbulência muito grande, 2 anos de Covid, quantos milhões de pessoas morreram, pessoas próximas, queridas, amigos, irmãos. E muitas dessas pessoas ficaram órfãos. Não só órfãos dos entes, dos queridos, dos parentes que morreram, mas órfãos dessa mensagem que nós temos e que podemos dizer às pessoas, Jesus ressuscitou.
Aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Isso está lá em João, quando ele fala sobre Lázaro. Precisamos então hoje, irmãos, mostrar ao mundo, pregar através da nossa vida, mostrando que Jesus ressuscitou a nossa vida. Se ainda há na sua vida algumas áreas que precisam de ressurreição, hoje é o momento. Às vezes nós estamos presos, por sentimentos que fazem com que nós sejamos mortos. Perdemos muitas vezes a alegria, estamos tristes, vivendo uma tristeza profunda. A depressão que tem tomado conta, o mal do século. Sentimentos outros que causam em nós morte espiritual. É o momento de nós, eu, você, experimentarmos a ressurreição de Jesus Cristo. Em João capítulo 14, versículo 6, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Que Jesus hoje, através desta palavra que acabamos de pregar, possa ressuscitar a sua vida. Possa ressuscitar aquilo que você já tem de morto na sua vida, aquela área que você precisa ressuscitar. Que nós hoje possamos gozar de uma vida plena. Alguém que conhece, que sabe o que é a morte. E pode dizer: eu já estive morto. Eu vi a morte de perto. E eu sei o que é viver com Cristo a ressurreição. Que Jesus seja o Senhor da sua vida. Não só o Salvador, mas o Senhor da sua vida. E que você, juntamente com os seus familiares e amigos, possam experimentar a bênção que é ter Jesus como Senhor e Salvador e experimentar a ressurreição. Aqui nós ficamos então com o livro de Marcos. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, durante essas lições, que foram bem preparadas e ensinadas, para que possamos viver uma vida cada vez mais próxima, de acordo com aquilo que Jesus espera. No próximo domingo estaremos estudando um novo assunto. Contamos com a sua participação presencialmente. A nossa escola bíblica dominical está presencialmente todos os domingos, das 15 para as 9, às 10 horas, no templo, nas salas da Igreja Batista Sião. Mas você que por algum motivo não pode e está assistindo em casa, que você faça bom proveito e em breve estaremos juntos. Muito obrigado, um bom domingo em nome de Jesus. Amém.